Olá, hoje nós estudaremos medidas de dispersão. As medidas de dispersão servem para complementar as medidas de tendência central e indicam quantos dados se apresentam dispersos em torno da região central. Pessoal, antes de começar a estudar o cálculo, eu gostaria que entendêssemos o conceito. Olha, vocês concordam comigo que todo conjunto de dados tem uma média aritmética? Alguns desses valores do conjunto de dados são maiores que a média, outros são menores, outros são iguais. Cada diferença entre cada valor do conjunto e a média aritmética é chamada de desvio. Se nós calcularmos a média dos desvios de um conjunto de dados, nós obteremos a dispersão que tem nesse conjunto de dados, tá bom? Dentro das medidas de dispersão, nós vamos estar estudando a variância e o desvio padrão. A variância, para que serve, professora? A variância, ela vai nos indicar o quão longe ou quão perto está a média dos desvios de um conjunto de dados. Presta atenção, quanto maior for a variância de um conjunto de dados, maior é a dispersão desse conjunto. Quanto menor for a variância, menor é a dispersão do conjunto de dados. Por que eu coloquei aqui dois exemplos? Porque geralmente nós vamos usar as medidas de dispersão para fazer a comparação entre dois ou mais conjuntos de dados, tá, gente? Como nós vamos calcular? A variância é a média dos quadrados das diferenças entre os valores em relação à sua própria média. Então, vamos lá. Nós temos aqui dois exemplos. Os dados A são 5, 8, 10 e 7. Dados B são 8, 6, 6 e 12. Para começar, nós vamos calcular a média aritmética entre esse conjunto de dados. A média aritmética, nós iremos somar todos os valores e dividir pela quantidade de valores. 5 mais 8, 13. 13 mais 10, 23. 23 mais 10, mais 7, perdão, 30. 30 para 4 são 7,5. Então, a média aritmética desse conjunto de dados é 7,5. O desvio que eu estava falando anteriormente, olha, o 5, ele é menor que a média aritmética 2 unidades e meia. Então, esse 2,5 é o desvio, tá? Desse valor. O 8, ele é maior que o 7,5, é meio, né? Meia unidade de medida. Então, isso é chamado de desvio. Tá. Agora, para a gente calcular a variância, nós vamos estar calculando o quadrado da diferença entre cada valor e a média aritmética do conjunto de dados. 5 menos a média aritmética elevada ao quadrado, mais 8 menos a média aritmética elevada ao quadrado, mais 10 menos a média aritmética elevada ao quadrado, mais 7 menos a média aritmética elevada ao quadrado. Média dos quadrados das diferenças entre os valores em relação à sua própria média. Então, nós ainda temos que calcular a média, nós vamos dividir aqui por quanto? Por 4, tá bom? Então, a variância vai ser... O desvio do 5 é quanto, gente? 5 menos 7,5 são menos 2,5. Elevado ao quadrado, mais 8 menos 7,5, 0,5, elevado ao quadrado, mais 10 menos 7,5, 2,5, elevado ao quadrado, mais 7 menos 7,5, menos 0,5, elevado ao quadrado. Continuo dividindo isso aqui por 4. Então, a variância é igual. Menos 2,5 ao quadrado vai ser 6,25, mais meio ao quadrado, 0,25, mais 2,5 ao quadrado, 6,25, mais meio ao quadrado, 0,25. Isso tudo dividido por
4. Então, a variância desse conjunto de dados será 6,25 mais 0,25, 6,5. 6,5 mais 6,25 são 12,25. 12,75, aliás. 12,75 mais 0,25 serão 13. 13 dividido para 4, nós teremos 3,25. Então, a variância desse conjunto de dados será igual a 3,25. Vamos para o próximo conjunto de dados. Aqui nós temos 8, 6, 6 e 12. Vamos primeiro obter a média aritmética desse conjunto de dados. Depois que obtermos a média aritmética, nós vamos estar somando a diferença entre cada valor e a sua média aritmética elevada ao quadrado dividido pela quantidade de dados. Então, vamos lá. A média aritmética desse conjunto de dados será 8 mais 6 mais 6 mais 12, dividido para quantos dados nós temos aqui? 4. Vai ser 8 mais 6, 14. 14 com 6, 20. 20 com 12, 32. 32 dividido para 4 são 8. Vamos lá, então. A média aritmética. Não, terminamos a média aritmética. Agora a gente vai para a variância. A variância será igual a 8 menos a média aritmética elevada ao quadrado mais 6 menos a média aritmética elevada ao quadrado mais 6 menos a média aritmética, que é 8 elevada ao quadrado, mais 12 menos a média aritmética elevada ao quadrado, isso tudo dividido por 4. A variância, então, será 8 menos 8, 0. 0 ao quadrado mais 6 menos 8, menos 2 elevado ao quadrado mais menos 2 elevado ao quadrado mais 4 elevado ao quadrado. Isso tudo dividido por 4. Então, a variância vai ser 0 ao quadrado, 0, mais menos 2 ao quadrado, 4, mais menos 2 ao quadrado, 4, mais 4 elevado ao quadrado, 16. Isso tudo dividido por 4. Então, a variância será 4 mais 4, 8. 8 mais 16, 24. 24 dividido para 4, 24 dividido para 4 são 6. Então, fazendo uma comparação entre os dois conjuntos de dados, aqui, nós temos que a variância do primeiro conjunto de dados é 3,25 e a variância do segundo conjunto de dados é 6. Então, nós podemos concluir que o conjunto de dados A é menos disperso que o conjunto de dados B. O grau de dispersão dos dados A, 3,25. O grau de dispersão do conjunto B, 6. Tá bom? Então, conjunto A menos disperso ou mais homogêneo. Conjunto B, mais disperso. Agora, nós vamos para desvio padrão. Gente, o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Deixa eu olhar aqui no outro quanto deu. Então, o desvio padrão será igual à raiz quadrada da variância, tá bom? Então, o desvio padrão do conjunto de dados A, na nossa folhinha aqui, tinha dado 3,25. Então, o desvio padrão do primeiro conjunto de dados será igual à raiz quadrada de 3,25. Raiz quadrada de 3,25 vai ser quanto? 1,8 aproximadamente 1,8, vamos arredondar aí, 1,8. Já no segundo conjunto de dados, a variância tinha dado aqui, né? 6. Então, o desvio padrão vai ser igual à raiz quadrada da variância. O desvio padrão vai ser igual à raiz quadrada de 6.
Logo, o desvio padrão do conjunto de dados B vai ser 2,45 aproximadamente, tá? A gente arredonda aqui, muita casa decimal. Então, o coeficiente de... Primeiro, deixa eu terminar de explicar aqui o desvio padrão. Desvio padrão do conjunto A, 1,8. Desvio padrão do conjunto B, 2,45. Desvio padrão é o que, gente? A raiz quadrada da variância. Mas, professora, para que me serve o desvio padrão se eu já tenho uma variância? Gente, o desvio padrão, ele é capaz de indicar para a gente o erro de um conjunto de dados, ou quão confiável é um conjunto de dados, tá bom? Se eu trocar qualquer dos valores do conjunto de dados pela média aritmética, eu vou ter uma margem de erro, né? A minha margem de erro no conjunto A será 1,8 e no conjunto B 2,45. Isso indica pra gente qual conjunto de dados é mais confiável, tá? Qual conjunto de dados é mais confiável? O que tiver o menor desvio padrão. E também que tem menor variância, né? Consequentemente. Então, o mais confiável é o conjunto de dados A, cujo desvio padrão é 1,8. Por último, nós vamos estudar o coeficiente de variação, que é o quociente entre o desvio padrão e a média. Geralmente é expresso em porcentagem. Então, para que vai me servir esse coeficiente de variação? Se eu já tenho a variância e o desvio padrão, ok. Mas se eu estiver usando duas unidades de medidas aqui diferentes e quiser fazer uma comparação, eu posso usar a porcentagem, tá bom? Então, quando eu quiser usar a porcentagem na variação, para saber o quão disperso é um conjunto de dados, eu vou usar o coeficiente de variação. De novo, nós vamos fazer o coeficiente de variação comparando dois conjuntos de dados, tá? O coeficiente de variação é o quociente entre o desvio padrão e a média. Então, é a divisão entre o desvio padrão dividido pela média. Depois eu vou multiplicar por 100, tá ok? Porcentagem. O desvio padrão do conjunto de dados A é 1,8. E a média foi quanto, gente? Foi 7,5, não foi? 7,5. Tá ok. Vezes 100. Vou fazer a divisãozinha aqui para dar um pouquinho mais rápido. 0,24. 0,24 vezes 100, nós teremos 24%. Já o coeficiente de variação dos dados B, o desvio padrão do B foi quanto? 2,45. A nossa média aritmética dos dados B foi quanto? Gente, vocês voltem o vídeo aí quando quiserem ver. Aqui foi 8, certo? 2,45 dividido para 8 vezes 100 vai ser igual a... Deixa eu ver quanto é que vai dar aqui. Ok. Então, multiplicando isso aqui por 100, nós vamos ter, dando duas casas decimais, 30,62%. Então, aqui também é possível que a gente saiba qual dos dados tem uma variação maior. Olha, esse é 24% e esse é 30,62%. Então, aqui eu posso estar usando qualquer unidade de medida. Se eu tiver a porcentagem, eu já vou poder comparar esses dois resultados. Tá bom? Até a próxima aula!